Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal da nossa hashtag Maratona Studies Flower. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha rotina e vou detalhar um pouco mais, trazendo dicas pra vocês que eu uso. Bem, eu comecei vendo algumas notícias e aí depois eu fui pra minha aula de história, que era a primeira aula do dia. O dia de hoje é diferente dos outros Story Vlogs porque eu tenho só 4 aulas e nos outros eu tive 5. Então, minhas aulas acabam de 10h50, eu acho. E eu fiz um café também. Bem, vocês veem que eu tô fazendo anotação aí do lado no Samsung Notes. Mas não deu certo, porque eu fiz a anotação, fiz como eu sempre faço e não salvou. E eu perdi tudo que eu anotei durante a aula. E foi o off, fiquei muito estressada. Mas enfim, acontece. E aí eu acabei perdendo muito tempo da outra aula procurando um aplicativo para poder fazer essas anotações. E eu tava tendo aula sobre civilizações de antiguidade, então estudando sobre os persas. E aí eu fui anotando, vendo os slides. Como vocês sempre veem, eu tava com o meu livro do lado, porque o professor, provavelmente ele sempre faz isso, responder questões. E aí vocês veem que eu tô marcando as questões pra responder depois com vocês. E essas minhas mãozinhas mexendo é porque eu tava respondendo no microfone, então no primeiro momento eu só tive aula e hoje foi um dia bem produtivo, na verdade. Eu não sei o que aconteceu, acho que foi o café pela manhã, que normalmente eu tomo chá, uma coisa mais leve, e o café deu uma acordada. Então aí eu tava testando o Evernote, que é o que eu comecei a fazer as anotações. Tô testando ainda, não tenho uma opinião formada, mas quando eu tiver eu venho contar pra vocês. Tive alguns problemas com a minha conta, então eu fiquei só ouvindo a aula e anotando no caderno, enquanto eu tentava configurar o aplicativo. Eu tava tendo aula de filosofia. E não anotei nada, só o que tinha no caderno mesmo, não anotei nada assim virtualmente, mas consegui fazer o resumo e acompanhar com os slides. Então, vocês veem aí que eu entro no chat às vezes, e aí eu já tinha terminado a minha aula e fui fazer as anotações que eu não tinha feito. Então eu peguei os slides de história, dividi tela com o Evernote e fui respondendo. Depois já tive aula de sociologia, maravilhosa, gente, minha professora, matéria, tudo. E aí eu consegui fazer as anotações no Evernote. Na verdade não teve anotação. Ela passou um vídeo pra gente e correção de exercícios que eu já tinha feito e mandei pra ela, então foi mais debate mesmo. Bom, gente, aí eu já comecei a ter aula de português, que também foi só correção de exercícios. Então, assim, uma coisa que eu percebi é que, assim como as aulas presenciais, as aulas online também tem isso, assim, pelo menos na minha experiência. No começo eu achei muito conteúdo porque os professores ficaram um tempo parados, sem dar conteúdo. E depois é mais correção de exercício e tal, então, tipo, vai ficando mais leve. Foi o que eu percebi, assim como as aulas presenciais, que no comecinho, bem no comecinho do ano era muito puxado, era matéria de todos os professores, assim como nas aulas online, e depois eles foram só corrigindo os exercícios que eles tinham passado antes. Então, nesse caso foi isso, corrigindo exercícios e
introduzindo um conteúdo que é intertextualidade. Chequei ali se eu tinha resumo e sim, eu tinha, então fiquei só ouvindo mesmo e prestando atenção na aula, mas sem fazer nenhuma anotação porque eu já tinha estudado isso, já tinha feito o resumo e já tinha uma ideia sobre isso. Então seria mais uma revisão mesmo. E aí eu fiquei prestando atenção e tal. E é isso. Daí a aula terminou e eu fui preencher minhas frequências. Coloquei uma música no Spotify, né? Fui preencher as frequências que é nos formulários, né? Que a gente coloca pra escola ter uma noção de quem que assiste e quem não assiste. Daí eu continuei as minhas anotações de história. E fui separando por tópicos, assim como eu faria no Google Notes, assim como eu faria no caderno mesmo, tá? Então, fui fazendo as anotações tópico por tópico no Evernote. Não tive nenhum problema, mas eu soube... Enfim, eu tô pesquisando ainda, tô aprendendo a mexer. Então, quando eu tiver um consenso, uma ideia fechada, eu falo pra vocês. Mas os recursos, eles são bem limitados, assim, não tem várias coisas de marca-texto. E pausa pro almoço e pra descansar também, né? Bom, gente, aí depois de tomar um banho, assistir um pouco, descansar um pouco a mente, eu comecei a estudar. E, tipo assim, eu tava com inspiração pra isso, então não foi nada forçado. E isso é uma coisa muito importante de você lembrar, porque não adianta você estudar com sono, porque não adianta. Não vai render, você não vai aprender, você não vai absorver conteúdo. Então, quando eu tô com sono, nos outros dias eu estava com sono, dormi e tal, e nesse eu não tava. Então, é isso. Comecei pesquisando algumas coisas de filosofia e fazendo as anotações dos slides no Evernote, que também deu certo. Só que eu não anotei, tipo, todos os slides, só o que eu tinha visto em aula. Daí eu fui procurar algum vídeo no YouTube, no Descomplica, e acabei assistindo um vídeo curtinho, só pra ter uma ideia melhor sobre isso. E vocês vão acompanhando aí, né? E fui baixar algumas fontes no site da Fonte pra colocar nos meus resumos no OneNote, porque eu senti que minhas fontes estavam um pouco desatualizadas e eu queria algumas fontes diferentes e novas. Então, é isso. Daí eu peguei o módulo de filosofia, grifei algumas coisas e comecei a construir o meu resumo sobre os filósofos sofistas. Coloquei bem ali no cantinho as anotações de aula, de slides que eu fiz no Evernote. E do outro lado o OneNote, fazendo os resumos. Então coloquei o título e eu sempre faço isso de fazer o texto todo, depois alinhar certinho e depois enfeitar colocando marca-texto e tudo mais. E esse foi o resultado final do resumo. Bom, gente, começando a segunda matéria do dia, eu comecei a grifar o meu módulo de história e eu tava ouvindo algumas músicas lo-fi, como eu já falei pra vocês. Então, hora eu pego do YouTube, hora eu pego do Spotify, e aí eu fui grifando e depois fazendo os exercícios que eu gosto de fazer pra exercitar, né? Então, é isso. Marquei as páginas antes que faltavam pra deixar meu módulo preenchidinho. Então, fui fazendo ali as questões, as discursivas, e nessa página em específico, essa aqui é mais branca com a cor da matéria, eu demoro um pouco mais porque são textos longos e eu acabo precisando pegar informações em outros lugares. Então, pesquisei na internet, peguei um resumo sobre Hebreus, porque, tipo assim, é um módulo falando sobre civilizações orientais da antiguidade. Então, engloba, além dos persas, que foi o que eu estudei hoje, os fenícios, hebreus e tudo mais que eu já tinha estudado antes. Então, foi mais uma revisão e essas páginas amarelas são as questões. Então, aí eu resolvi baixar mais fontes, porque é louca, né? Achei que tava pouco, baixei um monte e aí eu fui instalando pra vocês, mostrando pra vocês, né? E fiz o mesmo esquema do resumo de filosofia, separei ali, fui testando as fontes pra ver qual que eu ia gostar mais e ajustando o tamanho, o negrito e tudo mais. E vocês veem que eu coloquei o título com essa fonte aí e fui fazendo, tô testando muitas coisas novas nesses resumos e é uma coisa que é muito positiva porque a gente vai se adaptando ao que mais gosta e deixando uma carinha diferente em cada resumo. E aí eu peguei essa imagem porque não ia conseguir desenhar, né? E
continuei escrevendo, juntando informação da anotação de aula, que é dos slides, né, e do módulo. E eu acabo usando o módulo só pra preencher mais. E aí vocês veem que eu fui fazendo aquele enfeite, né, aquela decoração. E aí tá a visão geral do meu resumo pra vocês mais uma vez. Bom, gente, aí marcando no Microsoft To Do, que é uma coisa que eu tenho feito. Aí tá a outra coisa que eu fiz depois disso, que foi uma atividade de português que eu jurei que tava filmando, mas não tava. Eu peguei as respostas dos slides, foi o que a professora pediu, e fui escrevendo no meu caderno, vou mostrar aí pra vocês rapidinho, que era sobre intertextualidade de novo, com a Mona Lisa e tudo mais. E aí marcando no meu Microsoft To Do, que é o que eu tenho usado para marcar minhas tarefas. E depois eu fui resolver algumas coisas, fazer um curso de espanhol da Cultive, que foi só a introdução, que achei que ia escrever, mas não foi. Que eu vou falar sobre isso em outro vídeo. E aí foi muito rapidinho, 4 minutos. E depois eu fui responder uma questão, ajustar meu Google Agenda e responder um quiz de satisfação do meu colégio sobre as aulas online. Bom, gente, só vim aparecer aqui de cara e voz, né, ao mesmo tempo, no final do vídeo pra dizer pra vocês que eu tô muito feliz com o resultado da nossa maratona e que essa foi a forma que eu encontrei de contribuir pra quarentena, pra segurar vocês em casa, tentar diminuir esse tédio e tentar motivar vocês também. Bom, a minha quarta-feira foi bem produtiva e eu espero que a sua também. Me conta lá no direct, no @steres.flower. E isso não é normal, tipo, normalmente isso não acontece, eu durmo e isso não aconteceu hoje. Então eu já fiz logo e também não tem muita matéria. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com todo mundo mesmo. E não esqueça de vir aqui amanhã que a gente vai ter vídeo também. Então esse vídeo provavelmente vai sair mais cedo, porque eu terminei minhas coisas mais cedo. E agora eu só vou fazer coisa do canal, do Instagram e ler um pouquinho, mas nada relacionado aos estudos. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Um beijo enorme e até amanhã, no caso, né? Até o próximo vídeo.